Então, bacana. O que a gente vai fazer de análise agora? A gente vai analisar o amplificador não inversor, ok? A análise do amplificador não inversor vai ser dada em cima do circuito que a gente tem na tela agora, que é esse circuito, beleza? Ele consiste em um amplificador e um conjunto de dois resistores, beleza? O amplificador não inversor, ele vai ter o sinal entrando pela entrada positiva, então veja aqui que esse VS, ou no caso esse VI também, é a nossa entrada, então o sinal de entrada é esse cara, ele está entrando na entrada positiva. Já na entrada negativa, o que a gente tem? A gente tem a realimentação, beleza? Tem o R1 e o R2. Então, ambos os resistores estão na entrada negativa e a realimentação também está acontecendo pela entrada negativa. Beleza? Aqui, um outro ponto é, a gente vai saber que esse amplificador ele é não inversor justamente por causa da entrada do sinal. Como o sinal ele está entrando na entrada positiva ou na entrada não inversora, esse circuito ele tem a funcionalidade de um circuito não inversor. Se o sinal estivesse entrando na negativa ou na entrada inversora, muito provavelmente esse circuito teria a funcionalidade inversora. Beleza? Então esse cara aqui, ele é não inversor, porque o sinal vai estar entrando diretamente aqui na não inversora. Beleza? Então, vamos fazer a análise desse circuito agora, ok? Então, vamos pegar aqui o nosso circuito, bacana. O que a gente vai analisar primeiro? Vamos analisar os nós desse circuito. Então, vamos achar os nós do circuito. Então, tem um nó aqui, beleza? Esse primeiro nó aqui, que é da fonte em função da entrada positiva, eu vou chamar de V+, beleza? Então, para da gente fazer a análise desse cara, vamos chamar ele de V+. Então, vou chamar ele de V+. Então, esse nó vai ser um nó V+. A gente também vai ter aqui um outro nó aqui na saída, beleza? Está justamente interligando a saída do amplificador com esse R2. Então, esse nó a gente vai chamar de VO, beleza? Então, é o nó da nossa saída. A gente também vai ter um outro nó aqui. Esse nó vai estar interligando os dois resistores do circuito, R1 e R2, e essa entrada é negativa. Então, esse nó a gente vai chamar ele de V-. Beleza? Então, esse vai ser o nosso nó V-. Eu vou trazer para cá o nó. E o último nó que a gente vai ter seria esse nó aqui, ok? Que é o nosso nó de terra. Esse cara e esse cara aqui são o mesmo, beleza? Então, é um nó só de terra que a gente vai ter, que eu vou chamar aqui de VT. Beleza? Então, é o nosso nó de terra. Bacana. Então, o que a gente sabe aqui, se a gente for modelar esses nós para a gente trabalhar? A gente sabe aqui que, no nosso caso, o nosso nó VT, obrigatoriamente, vai ter um valor de zero, ok? Então, se eu vier aqui e montar esse nosso nó VT, ele obrigatoriamente vai ter valor zerado. Ele é a nossa referência. Então, ele vale 0 volts, ok? Então, esse nó VT obrigatoriamente vai valer isso. A gente também vai ter o outro nó, que é o V+, beleza? O V+, a gente sabe que ele vai valer obrigatoriamente o valor dessa fonte, o valor da entrada. Então, vou dizer que o nosso nó V+, ele na verdade é VI, beleza? Então, o nó V+, é a mesma coisa que o VI, o valor da entrada aqui. O nosso VO, a gente não conhece, ok? Então, vou deixar ele anotado aqui inicialmente sem nenhum valor. Um outro nó que a princípio a gente não conhece é o V-. Então, deixar eles anotados aqui sem valores. Então, a princípio, a gente não sabe.
Mas quando a gente vai fazer análise, a ideia, obviamente, é que a gente consiga relacionar esse VO com esse VI aqui, beleza? Então, VO não conhecemos, VI, V- não conhecemos. Porém, tem uma regra lá que a gente viu que define que o nosso V+, ele obrigatoriamente é igual ao nosso V-. Então, V+, e V- sempre vão ser iguais por causa do curto-circuito virtual. Então, se está aparecendo VI no V+, também vai aparecer VI no V-, por causa desta regra. Então, essa regra aqui, do curto-circuito virtual, vai fazer com que o meu valor de V-, eu conheça que ele seja VI. Então, eu sei o valor do V-, beleza? Por que que isso ajuda a gente? Porque, sabendo o valor desse 9-, a gente consegue montar uma equação para as correntes aqui em função desse nó, beleza? E a gente consegue relacionar o VO com o VI. Então, se a gente montar uma equação em relação a esse 9-, esse 9- vai ter o valor de VI, então a gente na equação consegue correlacionar V-, que no caso é VI, com a nossa saída VO, beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma análise das correntes aqui do nosso circuito, beleza? Então, vamos fazer ali uma análise das correntes. Então, vamos considerar aqui que o nosso nó VO é mais positivo do que o nosso nó de terra. Então, ele tem uma tensão maior. Então, o escoamento da corrente vai acontecer do VO para o VT, beleza? Então, se esse escoamento da corrente acontece do VO para o VT, quer dizer que a corrente ela vai descer no sentido do resistor R2, ok? Então, ela vai sair do VO e vai descer, ok? Então, ela vai entrar no R2 do VO para o V-. Então, o sentido da corrente que vai passar pelo nosso R2 vai ser do VO para o V-, ok? Então, eu vou ter esse sentido para a corrente aqui, passando pelo R2. Por que que esse sentido é importante para a gente? Para a gente poder modelar a equação, beleza? E daí depois a gente consegue definir em formato nodal qual que é a diferença de potencial desse componente, beleza? Então, eu vou ter uma corrente entrando no V-, beleza? Essa corrente que vai entrar no 9-, ela a princípio vai fazer o quê? Ela vai ter uma quantidade que vai descer para terra, certo? Então, eu vou ter uma quantidade aqui descendo para o terra, que vai do V- para o VT, então, passando de cima para baixo no R1, e, teoricamente, teria também uma corrente subindo. Opa, teria aqui uma corrente subindo, beleza? Que vai do 9- para a entrada do amplificador. Por que que eu falo teoricamente? Porque como a entrada do nosso amplificador ela tem impedância infinita na hora da gente analisar, a gente pode obrigatoriamente considerar que essa corrente aqui, que está subindo para o amplificador, vai ser zero. Então, a gente desconsidera essa corrente aqui da nossa análise. Beleza? Então, a gente não precisa considerar ela. Por quê? Impedância infinita na entrada do amplificador vai fazer com que eu tenha uma corrente zerada. Beleza? Então, aqui, nesse sentido das correntes, analisando as correntes aqui no nosso V-, o que a gente teria? A gente teria que, no nosso caso, a corrente IR1 beleza? Vai ser igual à corrente IR2. Então, essas duas correntes são iguais, beleza? Por quê? Lei de Kirchhoff para as correntes. A somatória das correntes que entram no nó tem que ser exatamente igual à somatória das correntes que saem do nó. Então, se está saindo zero para o ampiop e está saindo para o R1 uma quantidade de corrente, quer dizer que essa quantidade do R1 somada a zero tem que ser igual à quantidade do R2.
Resumindo, IR1 é igual a IR2, beleza? Então, aqui a gente consegue definir essa característica de corrente, beleza? Então, as duas correntes são obrigatoriamente iguais, tá bom? Mas se a gente for analisar pela lei de Ohm, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essas correntes, elas podem ser expressas em um formato de tensão por resistência, ok? Então, poderia dizer que a nossa corrente IR1 ali, ela vai ser igual a VR1 sobre R1. Okay? Então, a nossa IR1, ela pode ser descrita como sendo VR1 sobre o nosso R1. Ok? Então, eu posso dizer isso da nossa corrente. Então, a corrente IR1, ela vai ser VR1 sobre R1. Assim como eu posso dizer que a corrente IR2, ela vai ser VR2 sobre R2, ok? Então, posso ter essas duas definições aqui, beleza? Então, eu poderia pegar essa equação que está escrita em formato de correntes e transformar para uma equação que está escrita em formato de tensões e resistências. Mas por que eu faria isso? Justamente porque aqui na nossa análise, a gente está querendo encontrar a relação de VO com VI, e não necessariamente das correntes R1 e R2, ok? Então, a gente pode reescrever essa equação de correntes num formato de equação de tensões, ok? Então, eu vou falar aqui que o nosso VR1 sobre R1 é igual ao nosso VR2 sobre R2, ok? Mas a gente não conhece nem VR1 nem VR2 a princípio, certo? Então, o que a gente pode vir aqui fazer? A gente pode abrir essas tensões VR1 e VR2 em tensões nodais, ok? Então, se a gente abrir, por exemplo, a tensão VR1 e uma tensão nodal, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o ponto mais positivo vai estar aqui em cima e o ponto menos positivo vai estar aqui embaixo, por causa do sentido da corrente. Então, a gente teria que a tensão do VR1, na verdade, vai ser V menos VT, ok? É isso que a gente teria ali. Só que o V menos, a gente conhece que, na verdade, é igual ao V mais, que a gente conhece que é, na verdade, VI. E o VT a gente também conhece, que é zero. Então, se a gente olhar aqui na nossa ajuda inicial, a gente vai ver que o VT é zero e que o V menos é VI. Então, a gente pode dizer aqui que o nosso VR1, ele na verdade é igual a V menos VT. Ok? Porém, o que eu sei? Eu sei que, obrigatoriamente, né, o nosso VR1 vai ser, então, transformado para VI menos zero. Então, isso aqui vai virar VI menos zero, ou seja, VI, ok? Então, eu poderia transformar esse VR1 em VI, ok? O VR2 é a mesma ideia, pelo sentido da corrente. Se a gente montar a nossa equação nodal, montar essa tensão em nodal, a gente vai ter que o VR2, na verdade, vai ser VO menos V menos, ok? E a gente conhece o V menos, que é o mesmo VI, ok? Então, aqui, o nosso VR2, ele se transformaria, no caso, em VO menos V menos, ok? E isso aqui, então, lá pela nossa regra inicial do curto-circuito, vai fazer com que eu tenha, na verdade,
que o nosso VR2 vai ser VO menos VI. Ok? Então, a gente tem essas relações aqui. Então, o que a gente pode fazer agora? Pegar essa equação aqui, que a gente estava correlacionando das correntes, beleza? Transformou para tensão sobre resistência, e fazer essa modificação. Então, o nosso VR1 vai virar VI, e o nosso VR2 vai virar, no nosso caso, VO menos VI. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou isolar o VO, para a gente poder ter uma relação de VO com o VI. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar esse R2 aqui de baixo, que está dividindo, para o outro lado da equação, multiplicando. Beleza? Então, o que eu vou ter? Vou ter aqui que o nosso VI sobre R2 multiplicado por R2. Ok? Então, VI sobre R1 multiplicado por R2. Isso vai ser igual a VO menos VI. Beleza? Então, é isso que a gente vai ter. Para terminar de isolar, o que a gente faz? A gente vai pegar esse menos VI e vai passar lá para o outro lado como mais VI. Então, vou ter daquele lado da equação, então, no nosso caso, um VI mais VI sobre R1 vezes R2. Para facilitar, eu posso até fazer isso aqui, para nossa visualização ficar melhor. Beleza? No caso, daí, eu posso também tentar melhorar isso aqui um pouquinho, certo? E colocar o VI em evidência nessa parte da equação. Aqui eu tenho 1 e aqui eu vou ter R2 sobre R1, beleza? Eu poderia dizer aqui que, no caso, R2 sobre R1 vezes VI. Então, só trocar de posição daria na mesma. Então, se eu isolar, se eu colocar o VI em evidência, o que eu vou ter? Eu vou ter que VI vai multiplicar 1 mais 1 R2 sobre R1. Beleza? E tudo isso aqui vai ser igual ao nosso VO. Então, essa aqui é a nossa equação para este circuito não inversor. Beleza? Então, essa é a nossa equação. Por padrão, no amplificador operacional, o que a gente tem? Que a saída é igual à entrada vezes um ganho A. Então, o nosso VO é a saída, o nosso VI é a nossa entrada, o nosso ganho A, então, vai ser o quê? Esse 1 mais R2 sobre R1. Então, isso aqui vai ser o nosso ganho. Então, o nosso A é isso aqui. Então, o ganho desse circuito, ele é definido pela relação entre R2 e R1, entre essa relação de resistores, mais uma constante 1. Isso vai fazer com que o meu amplificador no inversor tenha, no mínimo, um ganho 1. Eu não consigo ter um ganho menor que isso por causa da constante que está aparecendo na nossa formulação. Beleza? Então, essa relação aqui que vai acabar definindo o nosso ganho. Beleza? Então, aqui a gente tem a nossa equação organizadinha, bonitinha. Beleza? Aqui a gente tem o nosso sinal de resposta. Então, se eu tenho uma senoide, vai sair uma senoide. Onde a senoide é positiva, vai sair positivo. Onde a senoide é negativa, vai sair negativo. Então, eu continuo tendo o mesmo formato de sinal, ok? Desde que eu não tenha saturação no sistema, certo? E aqui daria para ver que a entrada e a saída elas estão com amplitudes diferentes. Isso acontece por causa do ganho que eu posso dar ali no sistema. Então, a resposta vai ser essa linha azul. Então, quando a minha entrada aqui no eixo X for positiva,
a minha saída no eixo Y é positiva de uma forma proporcional, linear, beleza? Óbvio que eu tenho ganho e tudo mais, mas vai ser sempre linear em relação ao ganho que eu estou tendo. E eu tenho aqui um ponto de saturação, que é justamente o VCC positivo, então o nosso VSAT, que vai limitar. Então, lembrando que a gente está trabalhando com um amplificador, então ele não consegue gerar tensões além da alimentação. Então, se a minha alimentação vai até 10 volts, o que vai acontecer é que a saída desse amplificador pode ir até 10 volts, certo? Então, mesmo que eu ganhe, mesmo que eu coloque mais ganho do que a saída pode dar, aí a saída prática vai limitar isso sempre na saturação. E daí aqui no eixo X negativo, se entrar algum valor negativo, sai no Y negativo, ok? Então também tem a saturação, beleza? Vamos agora fazer uma simulação disso, beleza? Para a gente olhar aqui como que funciona. Então temos aqui o nosso amplificador no inversor, beleza? Aqui eu chamei de RF2 e RB2, os dois resistores lá que a gente tinha R2 e R1. A nossa entrada é senoidal, está entrando aqui no V2, e a nossa saída aqui, a princípio, vai ser senoidal, que vai sair no VO2. Ok? Então, inicialmente eu tenho uma entrada senoidal de amplitude 1 volt e frequência 1 volt, beleza? E por essa relação de resistores, se a gente olhar lá na fórmula, que é 1 mais R2 sobre R1, essa relação de resistores de 1K vai me dar 1, beleza? Então, 1K dividido por 1K, 1. 1 mais 1, 2. Então, meu ganho total dentro desse circuito é 2, beleza? Então, vamos analisar aqui. A entrada está no canal B, beleza? E a saída está no canal D aqui do osciloscópio. Vamos analisar aqui o que acontece. Então, a entrada está no canal B, que é o canal azul, e a saída está no canal D, que é o canal verde. Então, vejam que eu tenho os dois sinais em fase aqui, certo? Só que o sinal verde, ele está maior do que o sinal azul, ou no caso, ele está no dobro do sinal azul por causa do ganho, beleza? Então, vai funcionar dessa forma. Se eu alterar a relação aqui, por exemplo, o nosso RF2 ali, eu vou trocar de 1K para 9K. Isso vai fazer com que a relação resistiva seja 9, mais 1 da nossa fórmula, vai fazer com que eu tenha 10 de ganho. Vou jogar aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer que o nosso sinal de saída, que está lá no canal D, vai ser, a princípio, 10 vezes maior do que o canal de entrada azul aqui. Beleza? E no caso da saturação, vou fazer o seguinte. Agora eu vou pegar e vou jogar um valor de 299K. Então, 299K com 1K me gera uma relação de 299. Mais 1 vai fazer com que eu tenha 300 de ganho. Beleza? Então, meu sinal de entrada é de 1 volt. Vezes 300 de ganho, teoricamente, eu teria 300 volts na saída, certo? Mas se a gente vier aqui e analisar o que vai acontecer, vou baixar um pouco a escala aqui, vai acontecer que eu vou ter um sinal quadrado aparecendo na saída e que não tem 300 volts. Ele vai ter a limitação da tensão de alimentação, que nesse caso desse amplificador que eu estou simulando é de 15 volts. Então vejam que a saída aqui ela fica limitada na tensão de alimentação. Então esse circuito ele vai estar, no caso, saturando. Beleza? Então ele satura em relação ao mais e menos 15 volts da alimentação. Então eu estou tentando dar 300 de ganho, está configurado para me gerar 300 de ganho, porém não vai sair 300 volts. O que ele está dando de ganho real aqui seria de 15 vezes, né? Só que aqui a gente já não pode mais considerar que o sistema está funcionando corretamente, porque está entrando uma senoide e saindo um quadrado.
eu não queria que saísse um quadrado, eu queria que saísse uma senoide. Então, eu estou tendo distorção do sinal de saída em relação ao sinal de entrada, beleza? Então, a partir do momento que o meu sinal satura, eu estou distorcendo ele de alguma forma. Tem que tomar esse cuidado. Então, sempre tem que trabalhar dentro do limite que o sistema prático vai conseguir responder, beleza? Então, não adianta eu dar 300 de ganho para teoricamente ter 300 volts na saída e eu ver aqui que o meu sistema prático não responde a isso, que ele acaba saturando o sistema e acaba deformando o sistema. Beleza? Então, do amplificador não inversor, a princípio é isso.